Olá, fidelidade. Capítulo 2. Manifestando Deus. O que estamos buscando? Estamos buscando a Deus ou lhe pedindo alguma coisa? Quando pedimos casa, companhia, suprimento, emprego ou cura, estamos no caminho errado. Até termos Deus, não temos nada. Mas no momento em que o temos, tudo o que há no mundo é nosso. Não existe nada além dele. Buscar suprimento, saúde ou companhia é espiritualmente impossível, porque espiritualmente tais coisas não existem. Espiritualmente há somente Deus. Alcançando-o, alcançamos tudo o que ele é, ou seja, Deus aparece sob a forma de tudo. Não busquemos as formas, mas a totalidade de Deus. Assim, teremos todas as formas necessárias para o nosso próprio desenvolvimento. Nada é mais importante do que isto. Estamos buscando compreender a Deus ou estamos tentando chegar a Deus a fim de conseguir alguma coisa através dele? Geralmente, quando vamos atrás de qualquer estudo espiritual, no início, estamos procurando algo de bom para nós mesmos. Pode ser uma cura física, mental, moral, financeira, ou pode ser paz de espírito, não importa o que seja. Como regra, é sempre em nosso benefício. Muito rapidamente, no entanto, descobrimos que, quando a luz do Espírito nos toca, é uma bênção, não só para nós mesmos, mas também para o mundo. A pessoa que estuda e pratica a presença de Deus passa a não ter problemas, nem necessidades, nem desejos. As coisas necessárias para a sua saúde e os suprimentos tornarem-se reais por si mesmos. Deus, a vida individual, vive sua vida através de nós, isto é, na forma de nossas vidas, pela consciência de cada ser. Seu plano é colocado em prática em nós e através de nós. Cientes disso, relaxemos e observemos que esta não é a nossa vida, é a vida de Deus se desdobrando em cada ser. Quando saímos de cena, podemos vê-lo brilhar. Experimentamos a harmonia à medida que reconhecemos que esta é a vida de Deus e não a nossa. Em vez de tentarmos controlar e manipular nossas vidas, sejamos espectadores de Deus e poderemos vê-lo se manifestando em cada ser encarnado na Terra. Deus, na realidade, está vivendo aqui, como você e como eu. Quando o nosso único desejo nada for do que uma experiência divina, o próprio paraíso se abrirá e se derramará aos nossos pés, sob toda forma de bem. Vamos desejar ardentemente uma experiência crística, uma experiência com Deus, um impulso espiritual que brote em nosso interior. Essa é a demonstração que estamos buscando. Eliminar uma doença, conseguir um emprego ou companhia, não tem nada a ver com ensinamento espiritual. Nosso desejo neste caminho é unicamente conhecer a Deus corretamente. E obter a vida eterna. Só assim temos tudo, porque a vida eterna inclui saúde, harmonia, completude, vitalidade, juventude e abundância. É impossível estar na presença de Deus e experimentar falta de harmonia, porque o Mestre disse: Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Como é possível ter a presença desse eu, a presença desse Deus e não ter vida em abundância? Mas buscar por pessoas, lugares ou condições seria buscar fora do reino de Deus. E isso só causa problemas. Muitos foram destruídos justamente pelas coisas
que buscaram a vida toda, mas ninguém jamais foi destruído por buscar e encontrar Deus. O que nos leva à percepção é a experiência real de Deus. O Mestre bem sabia de tudo isso ao nos dizer: vamos, vosso Pai sabe que tendes necessidades destas coisas, pois é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Para entender o significado completo da declaração do Mestre, é preciso compreender a natureza de Deus. Provavelmente, todos nós fomos ensinados desde a infância que existe um Deus, mas poucos sabem o que Deus é. Se pudéssemos colocar todos os livros, incluindo a Bíblia, e viver apenas com a pergunta: o que é Deus? Em nossa mente, meditando dia e noite sobre essa questão, o próprio Deus nos revelaria a resposta, mas precisamos fazer isso com a mente livre. De todos os conceitos que aprendemos sobre Deus e recomeçar como se estivéssemos completamente a sós com Ele, não aceitando qualquer opinião, experiência ou ponto de vista de outras pessoas. Teríamos nossa própria experiência com Deus. Se pudéssemos voltar e fazer isso, descobriríamos que, mais cedo ou mais tarde, Ele se revelaria a nós de maneira tão clara que nunca mais teríamos dúvidas do que Deus é ou de como orar. Podemos ter certeza de que algumas pessoas conheceram Deus face a face. Como recompensa por aceitar conscientemente os ensinamentos dele, João foi uma dessas pessoas. Para ele, a natureza de Deus era um amor. Tomemos a palavra amor. Vejamos o que ela significa e como entendemos. Por exemplo, se fôssemos exclusivamente controlados pelo amor, como seria nossa relação e nossa conduta com um filho? Encontraríamos nesse amor o menor desejo de feri-lo? Causar-lhe algum sofrimento? Colocá-lo na prisão como castigo por seus pecados ou prendê-lo num corpo ou numa mente doentia? Será que encontraríamos dentro de nós algum desejo de punição ou vingança? Não. No amor, há correção e disciplina. Porém, não há punição, nem retenção de qualquer bem. Ao vivenciarmos isso, obtemos um conceito totalmente novo de Deus e começamos a compreender o segredo da vida espiritual. Enquanto nos apegarmos a um Deus que pode nos dar coisas, ainda que boas, não chegaremos a entender sua verdadeira natureza. Ele não tem nada para nos dar, porque tudo o que ele é, nós já somos. Tudo o que ele tem já é nosso. Viveremos essa experiência ao nos libertarmos do medo futuro. Se olhássemos a escuridão, o movimento das estrelas e da lua, os primeiros raios da manhã e, finalmente, a luz plena do dia e nos perguntássemos: qual é o nosso papel em tudo isso? O que temos a ver com isso? Se observássemos as árvores e as flores desabrochando novamente, poderíamos nos perguntar: qual é o nosso papel nisso tudo? Merecemos tudo isso? Logo descobriríamos que Deus trouxe todas essas glórias para nós sem questionar o nosso mérito. Deus é infinita inteligência, infinita sabedoria e infinita compreensão. Não é necessário contarmos ou pedirmos algo a Ele, exceto talvez mais luz, mais compreensão, mais visão. É próprio de Deus governar, manter e sustentar sua criação, e Ele faz tudo isso sem qualquer ajuda.
sugestão ou conselho de ninguém. Somos governados por Ele à medida que entendemos isso e nos confiamos aos seus cuidados. Qualquer tentativa de dizer a Deus quais são as nossas necessidades demonstra desconfiança e incompreensão da natureza dele e atua como barreira, impedindo-nos de receber as muitas bênçãos que são nossas por direito, pois somos seus herdeiros, co-herdeiros com Cristo em Deus. Conhecê-lo corretamente é vida eterna, enquanto conhecê-lo incorretamente é criar um sentimento de separação entre nós e o que verdadeiramente é nossa vida. É perder a continuidade e a harmonia do nosso ser. É preciso compreender a natureza de Deus como plenitude. Quando entendermos isso, não lhe pediremos mais nada, pois Ele é a própria plenitude, tal qual o sol que brilha e derrama sobre a terra calor e luz. Não pedimos ao sol para nos enviar mais luz ou para nos dar mais calor. Se fôssemos formular qualquer tipo de oração ao sol, seria a compreensão interna de que ele é. O sol é brilho, o sol é calor, o sol é luz. Assim é com Deus. Nunca devemos pensar em Deus como aquele de quem esperamos obter algum bem ou aquele que pode trazer paz à terra. Não há tal Deus. O único que existe é aquele que é vida eterna. Deus não nos dá a vida eterna e nem a pode reter. Ele não nos dá a vida hoje ou amanhã, pois a retira quando chegamos aos 120 anos de idade. Deus é vida eterna. E nossa oração deve ser a compreensão dessa verdade. Deus é plenitude. Se não estivermos sendo beneficiados pela graça de Deus, isso não tem nada a ver com Ele, mas com a crença de estarmos afastados de sua graça. O Espírito não está de forma alguma relacionado com o cenário humano, pois não pode ser reduzido a um conceito material de vida. Deixemos de lado esse conceito e nos direcionaremos a Deus. Buscar a Deus sem qualquer objetivo é o máximo da compreensão espiritual. Para isso, temos que atingir um lugar na consciência, onde todo o nosso coração e nossa alma anseiam por Deus e só a Ele. Mais do que qualquer bem, harmonia, cura ou paz que possamos pedir, nesse estado de entrega podemos dizer: eu nada busco a não ser a Ti. Devo saber que Te conhecer corretamente é vida eterna. Deixe-me viver, me mover e ter o meu ser em Ti, pois contigo posso aceitar qualquer coisa que possa vir. Que diferença fará, então, se tenho um corpo ou não, se sou saudável ou não? Na Tua presença há plenitude de vida. Alcançamos o caminho infinito de vida quando a consciência atinge o lugar de devoção, onde Deus simplesmente é. No caminho infinito, a vida não conhece limitação alguma. Não há mais qualquer preocupação de saber se somos ricos ou pobres, doentes ou sadios, porque nosso único objetivo na vida é conhecer Deus corretamente, para ficar face a face com Ele e poder conscientemente habitar e comungar com Ele. Essa é a maior alegria jamais conhecida pelo homem na terra. Independentemente de quantos milhões ele possa ter acumulado ou de quantas honras possa lhe ter sido concedidas, nada disso equivale à alegria, à paz e à infinita e eterna harmonia experimentadas pela pessoa que conhece a Deus. Há completo desinteresse dos efeitos externos, resultantes da prática da presença. O coração, a mente e a alma estão centrados na compreensão da presença, para que se possa chegar
ao ponto dentro de nós onde se encontra o Espírito de Deus e experimentar a presença que gera alegria interior, sentimos o pulsar do Espírito até as pontas dos pés. Todo o nosso ser e todo o nosso corpo estão vivos e alertas devido a essa presença. Encontrar Deus face a face é o nosso maior objetivo. Não há mais nada a desejar. Quando chegamos a esse ponto, sabemos exatamente o que Paulo quis dizer quando afirmou: eu vivo, não mais eu, mas o Cristo vive em mim. É quase como se estivéssemos observando Cristo operando em nós, através de nós e por nós. Ele vai à nossa frente. Se for necessário, o suprimento. Ele nos fornece. Se uma casa é necessária, ela nos é dada. O mesmo acontece com nossa locomoção. Nunca precisamos pensar nessas coisas. Tudo o que temos a fazer é viver de maneira contemplativa. Então, veremos que nos negócios, na profissão ou nas atividades artísticas, teremos mais discernimento, mais capacidade, mais saúde, inspiração, alegria e melhor remuneração. No entanto, não é necessário rezar para alcançar esses resultados. Eles fluirão naturalmente. Assim como o sol nasce de manhã ou se põe à noite, sem ninguém precisar pensar nisso, basta esperar. Apenas esperar o tempo suficiente e o sol virá pela manhã e cairá novamente à noite. Não temos nada a ver com isso, só o contemplamos. Não temos que nos preocupar. Assim se dá conosco. Quando afirmarmos a verdade, aprendemos a não tentar manipular mentalmente nossas vidas e simplesmente esperamos que algo bom nos aconteça. A vida se torna uma alegria completa, porque assim, como não precisamos nos preocupar com o movimento do sol, da lua ou das estrelas, também não precisamos nos responsabilizar por nosso suprimento ou nossa saúde. Tudo isso é uma questão da graça de Deus. Nossa única responsabilidade é ter o Espírito de Deus habitando em nós. O homem cuja respiração está nas narinas não consegue agradar a Deus e que não está sob a lei de Deus. Num dado momento, precisa se tornar filho de Deus. A partir desse ponto, é só uma questão de devoção. Não podemos usar Deus, mas podemos nos render e permitir que Ele nos use. Podemos contemplar as coisas de Deus e meditar sobre o espiritual, o invisível, até sentirmos realmente o Espírito e a presença de Deus dentro de nós. Deixemos que nossa oração seja: dá-me mais sabedoria, dá-me mais luz, ensina-me como viver na Tua palavra, deixa-me querer a Ti, por Teu amor apenas, que eu nunca peça nada por alguém, deixa-me habitar e comungar contigo, que meu único objetivo seja unir-me a Ti. Um contato esporádico com Deus, por menor que seja, fará maravilhas, mas não podemos esperar uma existência espiritual completa e perfeita simplesmente de vez em quando nos lembramos de nos voltar a Deus, ou dedicamos algumas horas ao estudo de livros espirituais. É necessário orar sem cessar, para que a vida se torne uma contínua experiência do bem. Então, descobrimos que Deus, que é toda sabedoria, onipresença, onipotência e onisciência, sempre vai à nossa frente para nos suprir com tudo o que é necessário e a nossa experiência. Essa é a razão de não termos que pedir nada, seja dinheiro, moradia, companhia, liberdade, alimento ou vestimenta. Nunca precisamos pedir nada a Deus. Deus é a inteligência infinita que criou, mantém e sustenta esse grande universo. Sem qualquer conselho humano,
Se Ele pôde fazer isso, confiemos no nosso ser a essa mesma presença de poder. Há apenas uma maneira de orar que honra a Deus. Pai, dentro de mim, muito mais perto de mim do que a respiração e mais próximo do que as mãos e os pés. Tu és o Todo-Poderoso do universo, a inteligência que tudo criou. Tu és o amor divino que supriu a terra com legumes e flores, diamantes, urânio, petróleo, ouro, prata e platina. Supriu os céus com a tua glória. As estrelas, o sol, a luz e os oceanos, com o ritmo das marés, eu reconheço a tua presença em todas as coisas. Tu és todas as coisas. Mesmo antes que eu peça, Pai, tu conheces as minhas necessidades. Mesmo antes de erguer meus olhos ou meus pensamentos a ti, tu não só conheces as minhas necessidades, como também é de teu agrado me dar o reino. Eu me volto para ti agora, não para falar de minhas necessidades, mas para receber o cumprimento delas. Eu venho a ti agora, não buscando coisas e não buscando pessoas, mas buscando tua glória, tua bênção e a presença que tu mesmo és. Que a paz que excede todo o entendimento desça sobre mim. Tua paz, a graça e a alegria e a harmonia interior. Que o Espírito Santo se desdobre e me envolva. Que o Espírito Santo preencha minha alegria e minha alma, minha mente, meu ser e meu corpo. Na tranquilidade e na confiança está a minha força, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. É um poder de paz e de graça para todos os que tocam minha consciência. Abracemos a Deus pela alegria de experienciá-lo e pela possibilidade de ver o que Ele faz. Podemos, neste momento, dar um passo importante, abrir mão dos desejos. Desistimos dos desejos de toda e qualquer forma de bem. A partir de hoje, nos permitimos ter apenas um desejo, o desejo de ter a experiência de Deus. O princípio fundamental de todo o caminho infinito é manifestar Deus. São não pessoas, coisas ou situações. Ele nos ensina que temos o direito de manifestar o Espírito de Deus, a compreensão de Deus, mas não temos o direito de manifestar qualquer pessoa, lugar ou coisa. Devemos ter a certeza de que estamos buscando exclusivamente a percepção da graça de Deus e procurando apenas estar no Espírito do Senhor. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade de toda limitação, toda discórdia e toda desarmonia. Toda nossa manifestação deve ser a percepção de Deus, a manifestação de Deus, a consciência da presença de Deus. Percepção é manifestação. A percepção da atividade de Deus na consciência é que faz com que todo o bem espiritual apareça. A percepção da graça de Deus como nossa suficiência aliada a uma verdade espiritual gera a manifestação. Apenas dizer, Ele aperfeiçoa tudo o que diz respeito a mim. Não fará nada por nós, mas a percepção dessa verdade instantaneamente a tornará real em nossa experiência. Percepção é manifestação, mas deve ser uma percepção do reino de Deus, da atividade do Espírito, da manifestação de Deus como único poder, única substância e única causa. Como tudo em tudo, percepção de Deus é manifestação. Se reconhecermos a letra correta da verdade, se entendermos que a vontade de Deus é maior, é a vida eterna, se soubermos que a vontade de Deus é que nós experimentemos sua imortalidade e a infinitude.
infidelidade não, infinitude do seu ser, nós nos preocuparemos em expor nossas necessidades a Ele. Viveremos na constância tentativa de perceber e compreender Deus cada vez mais profundamente. Aquele Deus que é nosso próprio ser. Basta a alegria de comungar com Ele. Pai, tudo o que eu quero é minha relação contigo, a consciente percepção do Cristo, por nenhuma razão especial que não seja a alegria de estar aqui com Ele. Cristo vive minha vida. No momento em que eu tenho Cristo, não vivo minha vida própria. A responsabilidade está sobre os ombros dele. A partir de agora, tudo que tenho a fazer é ir para onde ele me levar, em verdes pastagens, junto às águas tranquilas. Fazer contato com a igreja sem nenhum outro motivo a não ser a experiência de experimentá-lo. É a maior forma de manifestação que existe sobre a terra. E aqui terminamos o capítulo 2. Espero que vocês possam estar gostando. Obrigado por virem até aqui.